Este é um tema que talvez nem precise de apresentação. Afinal, quem nunca ouviu falar do ET de Varginha? Ele foi tema de várias notícias e debates desde os anos 90. Este ano, o caso completa 21 anos e ainda assim é um assunto de extremo interesse para os assíduos em ufologia. Então, vamos começar? O caso se desenrola em cima da possível queda de um OVNI e do encontro dos moradores da cidade de Varginha, em Minas Gerais, com as criaturas que seriam seus tripulantes. O momento que deu início ao caso. De acordo com um jovem piloto de aeroplano, um objeto que lembrava um dirigível voava de forma estranha na manhã daquele dia, e em seguida teria caído em uma área que ficava entre Varginha e a cidade vizinha. O jovem diz ter se encaminhado ao local da queda para verificar o acidente e talvez auxiliar em algo. Mas ficou surpreso ao ver que o lugar já estava lotado de policiais e militares, cercando todo o perímetro. Tentou se aproximar, mas foi afastado firmemente por um dos soldados. Ele ainda completa que viu alguns destroços metálicos, e nada além disso. Segundo alguns ufólogos que estudaram o caso, o objeto estranho teria sido captado por um satélite espião americano. Esse OVNI entraria na atmosfera com direção ao sul de Minas, em Varginha. Logo, a base militar mais próxima fora avisada e se posicionou naquela noite na área da possível aterrissagem ou queda do objeto não identificado. Dona Oralina percebe uma agitação entre os animais da sua chácara. Ela abre a janela da cozinha e avista um estranho objeto de forma cilíndrica, segundo ela, que parecia um charuto, sobrevoar acima de sua propriedade. Logo, ela chama o marido, seu Eurico, para mostrar o acontecido. Os dois ficam observando aquilo durante mais de 30 minutos, conta. Acrescenta que ele estava envolto em muita fumaça e não emitia som algum, mas ia descendo pouco a pouco, de maneira muito lenta, até aterrissar em algum lugar na escuridão da noite. O corpo de bombeiros é acionado. Algumas pessoas ligam assustadas, informando que uma estranha criatura está rondando a periferia de Varginha. Os relatos levam os bombeiros a uma área próxima de uma mata e, ao adentrá-la, encontram uma equipe de militares atrás do mesmo ser. Ambos os grupos se juntam à caçada. Um advogado, que residia próximo, relata ter ouvido tiros e, logo depois, os grupos saírem da mata. Um dos militares carregava um saco com algo dentro que se movia. O pacote foi colocado em um caminhão com as iniciais da ESA, uma base militar da cidade de Três Corações, próxima a Varginha. Poucos segundos depois, os oficiais foram embora, como se nunca tivessem estado ali. As protagonistas dessa história aparecem. Kátia Andrade e as irmãs Liliane e Valquíria da Silva voltavam do trabalho para casa. O trajeto, já conhecido pelas meninas, passava entre um terreno vazio próximo a um campo aberto que servia como atalho. Ao se aproximarem de um muro que ficava no caminho, as irmãs ouviram um grito de Kátia ao seu lado. Viraram o rosto à procura do motivo do susto da amiga, quando se depararam com a causa. As órbitas dos seus olhos eram totalmente vermelhas. Sua pele era de uma cor voltada para o marrom ou musgo bem escuro. Parecia ter sido mergulhado em gordura ou óleo, e suas artérias e veias se destacavam na pele fina. Sua cabeça tinha 3 protuberâncias acima da testa, e devia ter cerca de 1,30 ou 1,60 de altura. Estava agachado, encolhido, como se sentisse dor. Seus olhos fitavam as garotas em resposta aos gritos de Kátia. Eles expressavam medo. Talvez o mesmo medo que as pobres moças sentiram enquanto corriam do local, ao mesmo tempo que olhavam alternadamente para trás. Pouco tempo depois, as garotas chegam à casa da mãe das irmãs
e contaram o ocorrido. A senhora voltou ao local com as garotas para não encontrar nada além de uma mancha no lugar que a criatura estivera, e um mau cheiro insuportável, como se algo ali insistisse em manter as lembranças do encontro com a criatura no ar. Houve um temporal na região, de acordo com algumas versões. Uma dupla de policiais da inteligência faz ronda dirigindo pela estrada que leva à região próxima do encontro das garotas com a criatura. De repente, algo é avistado pelos policiais na estrada. O carro freia pouco antes de atropelar o ser, que foge para dentro do mato. No mesmo momento, Marco Eli Xerezi sai do carro e parte para capturar aquele ser. Poucos minutos, ele retorna à viatura segurando aquela estranha criatura nos braços, sem qualquer tipo de proteção. O bicho é colocado no banco traseiro e em seguida levado ao hospital regional, onde teve uma ala inteira isolada para recebê-lo. Ao que parece, o paciente mais importante do hospital chegou naquela noite. O que se sabe em seguida vem de testemunhas que, com medo do assédio ou até mesmo represálias, optaram por ficar no anonimato. Alguns militares envolvidos na operação alegam que a criatura foi examinada por algum tempo e chegou a falecer. Depois, foi levada a outra unidade militar e, no dia seguinte, transferida à Unicamp de Campinas. Ao que parece, a Unicamp possuía 2 laboratórios de acesso restrito, como também uma excelente equipe médica, chefiada pelo patologista Dr. Palhares. O médico nega qualquer envolvimento com o caso. Por fim, relatos não confirmados indicam que as criaturas capturadas foram levadas aos Estados Unidos em um avião cargueiro. A história, por outro lado, não acaba aqui. O policial da inteligência Marco Eli Xerezi morre algumas semanas após ter capturado a criatura, no dia 15 de fevereiro de 1996. Aos 23 anos, ele sofreu um caso de infecção generalizada, onde a sua imunidade fora quase que totalmente anulada, sendo que os antibióticos não surgiam efeito algum. A irmã dele conta que no dia após a captura, ele foi ao médico da base retirar um abscesso e depois começou a reclamar de dor, febre, até ser levado a 2 hospitais. Em seguida, foi transferido ao CTI do Hospital Bom Pastor, onde não resistiu. O doutor responsável pelo caso, o Sr. Furtado, afirma que foi um caso raríssimo de insuficiência imunológica, já que exames de sangue negaram AIDS ou outras causas. Também apontam que havia 8% de substâncias tóxicas desconhecidas. Resumindo, não se sabe o motivo de sua morte até hoje. O IML não apontou nenhum laudo da causa da morte, e os médicos recomendaram à família que enterrassem-no imediatamente, sem mesmo um funeral. A família atendeu o pedido, mas depois, sem nenhuma outra explicação da causa da morte, lutou na justiça pelo direito à exumação de Xerezi para resolver a questão, embora que o mesmo sempre foi negado até hoje. Em fevereiro daquele mesmo ano aconteceu outro incidente misterioso, desta vez num zoológico da região. Alguns animais foram morrendo sem causa aparente, segundo os relatórios técnicos, e uma senhora afirma ter visto uma criatura desconhecida no local enquanto visitava. O que aconteceu com a suposta criatura não se sabe, mas o ET de Varginha não apareceu desde então. O parecer dos militares foi unânime. Todos alegam não ter ciência de nenhum acontecimento sobre o caso. Da mesma forma, os bombeiros e policiais da região. E embora o movimento do exército no local seja inegável, a alegação dos oficiais são por demais improváveis. Vão desde a movimento militar pela tempestade até um deficiente mental molhado que tem o costume de andar agachado ser a criatura vista pelas 3 meninas. Também que as testemunhas do hospital onde as criaturas foram supostamente transferidas terem confundido com um casal de anões no qual a mulher estava em trabalho de parto. E aí, o que é que você acha? De repente, uma criatura de outro mundo não parece ser a hipótese mais ridícula, não é mesmo?
E as garotas, o que aconteceu? Elas afirmam que foram visitadas semanas após o acontecido por um grupo de 5 homens vestidos de preto, que as intimidaram a desmentir seus testemunhos. Também que recebiam ligações advertindo-as e algumas até ameaçando. Tal problema fez todas irem a público revelar o ocorrido, que cessou após a denúncia. Realmente o caso é muito interessante e merece a repercussão mundial que teve, com direito a matérias em jornais nacionais e documentários internacionais. O julgamento quem faz é você, é claro, mas não se pode negar que algo extremamente curioso aconteceu, e a sua importância fez até mesmo o exército se desdobrar em desculpas e negações. As garotas nunca mudaram seus relatos mesmo há mais de 20 anos. Continuam repetindo a mesma história ano após ano. Vale lembrar que as mesmas não atribuíram o incidente a extraterrestres ou OVNIs, e que quando as 3 foram questionadas pela mãe de Valkyria e Liliane sobre o que tinham visto, não falaram em ETs e naves espaciais. Ainda em pânico, simplesmente responderam: "Vimos o demônio." Obrigado por assistir. Novamente, pessoal, agradeço muito por terem dado atenção a mais este vídeo. Se você gostou, se você não gostou, deixa lá sua crítica, seu comentário. E principalmente se você gostou, peço que deixe seu like, porque é isso que ajuda muito na divulgação do canal. Passe esse canal aos seus amigos que têm interesse sobre o assunto também. Novamente, obrigado por tudo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!